Fala, geração forte, como vocês estão? Estamos começando mais um GFQ Cast, podcast da geração forte do nosso estado. Aumente suas expectativas hoje, temos um convidado especial. Não é segredo para ninguém, você sabe quem está aqui, né? Mas deixar aqui para... Saiu lá no Instagram, né, já. Deixar aqui para a pastora apresentar o nosso convidado aí Isso aí. esse dia. Galera, muito obrigado por vocês acessarem aí os nossos episódios. É muito importante, né? Nós temos essa conexão, então já vai compartilhando, né? Nos grupos do WhatsApp, compartilha com a galera aí. E o link também nos stories, enfim. E vamos ampliar cada vez mais esse espaço aqui do Geração Forte, né? Onde aquilo que você traz para nós é representado aqui. E hoje, esse convidado especial, que já saiu, né, no Instagram, então não é novidade, não precisa fazer suspense, é o nosso querido pastor Alisson, né? Opa! Que ele é o nosso coordenador estadual de FIPAS e mais muitas outras coisas. Então, para quem não conhece, que eu acho meio difícil, né? Mas para quem não conhece, o pastor Alisson, se apresente aí pra galera. Opa, muito prazer. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no GFQ Cast. O canal aqui está crescendo cada vez mais e eu creio que a gente vai impactar ainda muitos jovens aí no nosso estado. Amém. Então, parabéns pela iniciativa, porque não deve ser fácil, né? Programar, convidar e tudo mais. Mas, para quem não me conhece, eu sou o pastor Alisson. Se você já me conhece, conhece um pouco da minha história, da minha vida aí, me segue lá no Instagram. Se você não me conhece, eu costumo brincar que não perdeu muita coisa. Mas brincadeiras à parte, fica até o final desse podcast aqui que eu tenho certeza. Porque, cara, onde Deus tá no negócio, pessoas são edificadas, né? Então, Deus tá aqui conosco. É um momento especial que a gente vai partir aqui a palavra. Então, muito prazer. Eu sou coordenador de FIPAS aqui do nosso estado e, como a pastora Juliana falou, mais algumas coisas que a gente pode conversar aqui no decorrer do podcast, tá bom? Tamo junto, vamos lá. Legal, e muitas coisas, nós temos muitas perguntas, né? Casado com quem? Casado com a mulher mais linda da face da terra. Ainda bem que tu me perguntou, pastor. Porque se eu ia apanhar quando chegasse em casa, né? Sério? Imagina, Como né? eu já sei. Então... Pastora Cauana, eu, um alemão de olho verde, PCD, casado com uma índia maravilhosa. Deus foi bom comigo, cara. Deus foi bom. Careca e alguns outros malefícios aí que a vida foi me trazendo. Mas sou casado com a mulher mais linda da face da terra e pai do Bernardo. Um presente que o Senhor nos entregou aí no ano passado. Tá com 1 ano e 7 meses já. Vai fazer 2 aninhos. E é uma benção na nossa vida. Então tá, então é o FIPA, a FIPA e o FIPinha. E o Fipinha, é isso aí. Que legal. Muito bem. Então, para começar, eu acho essa nossa conversa, fala um pouquinho para nós, para a galera, né? Acho que depois, mais pro meio, pro fim, a gente foca um pouco na questão filhos de pastores, né? Sim, sim. Mas nesse momento, compartilha aí com a galera um pouquinho do teu momento com Jesus, assim. Momento que você abriu seu coração de fato, sabemos que você é filho de pastor, Sim, né? Tudo sim. mais, nasceu em berço cristão, não é? Então, como que foi, né, o teu encontro com Jesus? Vamos lá, né, para Bora. que a galera... A grande maioria dos convidados sempre, né, nasceram no lar cristão, até hoje, sim. mas sempre tem uma história diferente. Eu vou quebrar esse paradigma hoje, então. Ah, é? É. Vai lá. A verdade é a seguinte, eu não nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe, eles não eram cristãos. Ah, é? Eu lembro de festas de família, onde a gente se reunia, assim, meus tios bebiam, a gente dançava, eu, meus primos, minhas primas, ali em festa de família, né, dançava bandinha na época. Já escutou bandinha, pastor? Perante Deus, não vai mentir no podcast aqui. Então, eu tenho essas recordações da minha infância, a gente se reunia na casa da minha avó, todos os finais de semana, né. Então, nós não éramos um lar cristão, né, o meu pai bebia, fumava, enfim... tínhamos não práticas sabia. assim. Eu Isso. jurava que não. A minha vida foi. Depois a gente pode entrar um pouco mais na questão do FIPA, né? Mas a minha trajetória foi um pouco diferente. Na verdade, eu me tornei pastor e induzi ou conduzi o meu pai a se tornar um pastor também. Que legal. Legal. Eu motivei ele a se tornar um pastor, né? Eu falei, pai, olha só. Deus tá te chamando, não sei o quê. Vamos lá, vamos lá. A gente já era cristão nessa época. Já no era caso. cristão, já tinha se convertido, já tinha Sim, abandonado. né? Se não fosse cristão, né? Já congregávamos junto. Em família. Não, vocês entenderam a pergunta, né? Eu queria saber se, tipo,
Ele já era cristão. Isso, você seu pai a casa mas, toda já tava... Tá, mas quem ingressou pra ser Isso, cristão? Na verdade é o seguinte, eu conheci Jesus, a importância da onde você coloca o seu filho, a importância da onde seu filho está inserido na sociedade. Eu conheci Jesus através de uma creche, né, da missionária Yolanda hoje, Que legal. né, e o Gilmar Belloni. Ah, então começou contigo. Começou comigo. Idade isso. A minha, cara, eu tinha, pastor, uns 3 a 4 anos de idade. Poxa, olha que... E aí, a creche era Bananas de Pijamas. Eu tenho uma fotinha até hoje, com a roupinha do Banana de Pijama listradinha. Só quem é aí, ó, da idade do tiozão aqui, vai lembrar do Banana de Pijamas. Aí. Então, assim, ó. Da tiazona. Da tiazona. Ah, mas é que tem que pegar no teu pé, né? Não vou falar da pastora. Muito obrigada. Agradeço. Então, assim, o Guilherme não veio hoje no podcast, mas ele deixou eu como representante dele. Jesus. Vamos trazer o Gui uma hora aí, vamos ver o que vai dar. Então, assim, na creche, a gente tá saindo e voltando várias vezes do foco aqui, mas a gente não esqueceu o fio da meada aqui. Então, na creche, ela era da Quadrangular, a missionária Yolanda, e o marido dela, e eu ficava nessa creche. E ela fazia célula na casa dela. Tinha como se fosse uma congregação na casa dela na garagem. Não com crianças, com família. Mas aí ela me convidou uma vez, não quer ir, tem escolinha, não sei o quê. Daí eu fiquei uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Minha mãe começou a ir. Que legal. Aí célula. Isso, em célula era, na verdade, não era padrão de célula, né? Como a gente conhece hoje. Sim. Era na garagem, é como se fosse uma congregação. Cadeiras, assim, alguém pregando lá na frente, mas era numa garagem, lugar para umas 20 pessoas, talvez, né? Aí, ali, nós conhecemos, eu conheci Jesus, minha mãe começou a ir, mas ainda com uma vida não convertida, né? Minha casa, com uma família não convertida, mas estruturada, né? Sempre teve paz no meu lar, nunca teve brigas, coisas assim, né? Era bem estruturado, meu pai e minha mãe trabalhavam, me educaram muito bem, me davam amor. Então, essa questão de um lar desestruturado eu não tive. Não era uma família cristã, mas graças a Deus... Não era disfuncional. Não era disfuncional, exatamente. Psicóloga me ajudando aqui com a palavra certa. Mas... ali a gente conheceu Jesus. Depois, quando eu saí dessa creche, a gente ficou um tempo sem ir em igreja nenhuma. Aí minha tia se converteu aos caminhos do Senhor. Hoje ela é obreira, ajudadora na igreja do meu pai, da Quadrangular. Mas na época ela conheceu Jesus na Show da Fé. Aí minha mãe começou a ir também na Show da Fé. Meu pai foi na Show da Fé e a gente ia. Eu participava da escolinha, eu já tinha uns 10 anos. A gente com uns 2, 3 anos foi lá onde minha família se aprofundou um pouco mais em Jesus. Só que foi pouco tempo. Depois nós já saímos de lá e começamos a ir na Quadrangular. A mesma Quadrangular dessa missionária que ela participava, que era lá na IEQ Belém Novo. Foi lá onde Jesus construiu o nosso caráter em Cristo. Foi lá na IEQ Belém Novo, onde Deus começou a tocar no ministério, meu pai começou a ajudar na igreja, minha mãe começou a congregar cada vez mais. Foi lá que o meu pai, por mais que eles conheceram Jesus em outra denominação, foi lá onde o meu pai largou o cigarro, largou a bebida. Foi lá onde Jesus transformou de fato, né, o cenário ali. A gente começou a se separar daquelas más condutas ali que não condiziam com o lar cristão, né, de festas e beberagem, coisa assim. E aí, ali foi onde Deus começou a estruturar o meu ministério. Tanto é que naquela igreja ali foi onde eu me tornei obreiro, credenciado, né? Então Poxa, eu fiquei que legal ali, essa história, cara. eu me batizei naquela igreja em 2013. Foi onde eu me batizei daí. Até aí eu não tinha me batizado, só o meu pai. Legal porque enxergar assim, um panorama da história, a importância de uma criança, né? Exatamente. Uma criança ser evangelizada, daí Muito importante. Traz uma casa toda. trouxe uma E família inteira. traz uma geração de ministério, né? Olha só. Hoje a minha família toda é uma família de pastores. E o meu filho vive num contexto cristão, meu irmão vive num contexto cristão, familiar, tudo por algo que o Senhor entregou lá atrás em nossos corações, né? Então, a importância, às vezes, né, eu sei que é difícil hoje a realidade de cada casa, é muito investimento hoje para colocar o filho numa escola que tem um viés cristão, né? Mas se esforça a procurar creches, a procurar lugares aonde tem essa raiz, essa veia para colocar o seu filho, porque com certeza vai fazer toda a diferença na sua casa aí. Comigo foi assim. Faz mesmo.
E aí tu se batizou, aí foi seguindo aquilo que tu falou no final, que daí tu Exatamente. foi pro ministério, né? Se tornou pastor. Aí eu me tornei e aí pastor. foi incentivando teu pai. E qual foi o ponto, assim, principal do chamado, assim, que tu Isso. sentiu, assim, no teu coração? Não, Deus tá me chamando pro ministério, mesmo, certo. né? pastoral, Deus tá me chamando pra algo mais. Na verdade, quando eu participava do grupo de jovens já, eu olhava o meu coordenador regional pregando em retiro e eu sempre pensei assim, por mais que eu não expusesse muito isso, porque chacota e coisa assim, né, do meio da gurizada ali de retiro, né, só quem sabe, quem participa de retiro, por mais que eu não expusesse muito na época, até porque eu tava meio que novo ainda no negócio, eu olhava o meu coordenador pregando lá em cima, eu sempre tive uma chaminha no meu coração, assim, sabe? Aquele desejo, vontade. Eu quero um dia estar pregando lá, cara. Legal. Aí eu tocava, antes de eu ser uma pessoa com deficiência, eu tocava violão. Então eu já tocava no retiro, eu entrei pra banda dos jovens, então eu tocava, maleporcamente, mas tocava. Então eu fazia tocava violão, tocava todas as músicas, fazia a base na guitarra, meu sonho era aprender a fazer solinho, assim, tipo, saber de cabeça, mas era com cifra. Né? Então eu tava nesse patamar aí. Então eu tocava, né, nos jovens, mas eu tinha aquela vontade de pregar. E aí, depois também, eu começou a despertar o desejo de eu ser líder de jovens da igreja local. E aí eu comecei... Lá em Belém Novo. Lá em Belém Novo ainda. E eu sempre tive um contato muito próximo com o pastor Rezoni, que era o meu pai na fé, meu pastorzão, assim, né? Que foi quem abençoou meu namoro na época. Toda a minha família ali, a família da Cauana também, o pastor Paulinho, o pastor Geni, o Anderson, congregavam todos juntos ali. Todos ali. Todos na IQ Belém Novo. Então foi o pastor que abençoou meu namoro e tudo mais. E ali eu convivia muito na casa do pastor, porque eu sempre fui muito amigo, até hoje sou, do filho dele, o Matheus. Então eu posava na casa do pastor final de semana, para ficar do culto de jovem pro culto de domingo, para ajudar alguma coisa na igreja. E eu comecei meio que ser discipulado pelo Matheus ali, pelo pastor, para um dia ser um líder de jovens, né? Porque o pastor já sabia que esse era o meu desejo. Eu queria, já deslumbrava isso, né? Eu falei, um dia eu quero ser líder de jovens da minha igreja. O que aconteceu foi que no meio do caminho, o Senhor direcionou o pastor Solon a fazer um convite pro meu sogro. Né? O nosso presidente aqui fez um convite pro meu sogro, na época, vir congregar aqui na sede. E aí ser um obreiro, um pastor auxiliar aqui na sede, né? Aí, isso eu tinha 6 meses de namoro. É outro assunto do meu relacionamento lá, que foi difícil pra conquistar aquela varoa aí. Meu sogro aqui, ó, me moeu na oração antes da gente começar a namorar. Mas eu tava namorando há 6 meses com ela. E o Senhor tira ela de Belém Novo e traz ela pra congregar aqui na sede, toda a família dela. Muito longe de toda a realidade, tudo que a gente vivia na época. Eu não fazia faculdade no centro ainda e tal. Então, o Senhor tira ela. Não, minto, já fazia sim. Mas ainda assim era uma realidade na época que eu não conhecia nada na zona norte de Porto Alegre. Aqui. É que é muito distante. Farrapos. Como se fosse 2 cidades. Cara, né? quem tá assistindo aqui, a gente tá falando pro Rio Grande do Sul todo. Quem mora no interior sabe do que eu tô falando. Parece que Porto Alegre é muito longe. E Porto Alegre é gigante, né? Então também quem mora no extremo sul, lá na zona rural de Porto Alegre, Itapuã, Lami, Belém Novo. Outra cidade. Exatamente. É uma viagem, né? De lá pra cá é uma viagem. E é uma outra dinâmica. Você que tá apaixonado aí, tá amando, tá orando com alguém, sabe como é que é o coração de apaixonado, né? Pastor, eu chorava, pastorzão. Chorava. Deus, porque o Senhor tirou ela de mim. Agora eu comecei a namorar. Aí, foi aí onde surgiu. Eles começaram a congregar aqui depois de alguns meses. Pela minha profissão, eu também recebi o convite para trabalhar aqui, congregando lá em Belém Novo. Ainda fiquei mais uns 6, 7 meses lá. Comecei a trabalhar aqui no SED, cuidando da infraestrutura de computação na época. Não era programação ainda, não era o marketing. Depois que a gente veio a trabalhar com isso. Mas era na infraestrutura mesmo, cuidar da rede, cuidar dos computadores e tudo mais. Então eu estudava de dia, eu saía da faculdade 10 horas da noite e vinha aqui passar antivírus nos computadores, instalar rede Wi-Fi e tudo mais assim. Então, começou aí. Depois, eu vim congregar aqui junto. Meu pastor me abençoou. Conversei com ele a primeira vez e ele falou, Alisson, acho que não é o momento ainda. Vê se não é algo só por impulso, pensa bem. Fiquei na obediência. Obedeça o seu pastor. Aconteceu um fato depois. O meu pastor chegou em mim e falou bem assim, ó, pela tua atitude, eu vi que tu tá preparado, tá abençoado. Isso demorou 2 meses da minha primeira conversa com ele. Então eu fiquei 2 meses na obediência
em paz, assim, por dentro, com o coração, tô longe da minha esposa, da minha namorada, dos cultos e tal, mas Deus me tratando. Aí eu vim congregar aqui na sede. Quando eu cheguei aqui, já era obreiro, porque eu fiz lá o ITQ em Belém Novo, e aí foi onde eu falei, cara, agora é trabalhar para Jesus de fato. Já cheguei aqui, a pastora Lúcia me colocou como líder de jovens da igreja sede, então o sonho que Deus colocou lá atrás, agora como obreiro, já comecei a atuar como Legal, líder de né? jovens. Todo o preparo daquilo. Deus já sabia disso, mas Deus te preparou num certeza. ambiente para o outro. E aqui é muito resumido, né, pastor? Porque Sim, essa dor de perca, de uma namorada ficar distante, foi um processo muito árduo, assim. Então, tudo foi um trabalhar de Deus. Né? A vida toda, Deus me trata no esperar e no aguardar, porque eu sou uma pessoa muito 220. É algo que eu penso, eu tenho pra mim essa teoria, que toda pessoa chamada ao ministério, ela vai passar por um processo que teste muito a sua confiança em Deus, né? A paciência mesmo, a obediência no processo, né? Eu digo que é aquela nuvem da dúvida, aquele vale da dúvida, né? Eu acredito nisso porque é impossível estar no ministério sem saber depender de Deus. Então, para mim parece um caminho, hoje vendo, né? Hoje, na hora a gente não percebe, mas hoje vendo, assim, é muito claro que então é importante, até você que tem um sonho aí, né, de ministério e tudo mais, comece já, né, derramar o seu coração em obediência, né, ao Senhor. E não tenha pressa. Às vezes você acha que você está preparado, mas você não está. É verdade. O ministério traz coisas sobre a nossa vida, responsabilidades, não somente com a nossa vida, com o nosso nome, com a nossa vida com Cristo, mas responsabilidade com a vida das outras pessoas. Sim, principalmente. Então, às vezes você acha que você está preparado, mas se Deus ainda não te entregou, é porque às vezes não é o momento, né, pastor? Principalmente cada um na sua história, de alguma forma específica vai haver o preparo, né? Exato. Dentro do seu contexto, enfim, né? No teu caso, é a distância, essa logística. É no dia a dia. Deus não vai te dar um cursinho ali, você vai fazer o ITQ para aprender a palavra, a administração, a arte de pregar e tudo mais, mas é no dia a dia que Deus vai moldar o teu ministério. Exato, e tem que estar atento a isso, né? É isso aí. Tem que estar atento a esse processo. Mas tá, aí a gente anotou aqui, um período, né, na tua vida, onde foi mais uma parte aí desse processo, né? Sim. De dependência do Senhor, que você vive até hoje. Até hoje. Fala pra galera aí que não sabe do que a gente tá falando. Boa. Em 2018, em abril de 2018, eu trabalhava no conselho já congregava aqui na sede, e eu lembro como se fosse hoje, assim, o dia, sabe? Eu fazia estágio à tarde e fazia faculdade à noite, e pela manhã eu trabalhava aqui no conselho. Então eu ficava o dia todo fora de casa. E eu morava no Lami. Teve um período da minha vida que eu fui morar na casa do meu sogro, mas eu morava ainda no Lami, na casa dos meus pais. E para fazer esse trajeto aí, que é cerca de 40 quilômetros do Lami até a sede, até o centro de Porto Alegre, até a faculdade e voltar para casa, eu tinha uma moto. Comprei uma moto, sempre fui apaixonado por moto. Comprei uma moto 0 km, fazia 6 meses que eu tinha comprado essa moto, e eu vim trabalhar pela manhã no conselho. Era um período, não sei se vocês lembram, onde a gente almoçava, tinha umas mesas de plástico no corredor do conselho, assim, o pastor Solon às vezes fazia alguns almoços e a galera toda almoçava junto ali. E aí nesse dia teve galeto. A gente almoçou, faceiro da vida, assim, tipo, rindo, brincando com todo mundo. E a gente saiu. E eu saí pra ir pro estágio. Isso era 12:30 por aí. O meu estágio era na Procergs, na empresa de processamento de dados. A minha formação é programação, né? Eu fazia estágio na empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul. É um prédio que parece um disco voador do lado do prédio da rampa, ali onde o Red Bull desceu de skate, né? Aquele prédio redondo. E quando eu tava chegando no estágio, eu dirigindo a moto, a uns 60 por hora, eu olho pra placa pra ler um anúncio de um show que ia ter em Porto Alegre, porque eu já gostava muito de design. E foi uma arte que me chamou a atenção. E eu olhei pro lado. Quando eu olhei, você que anda de moto, não se distrai. Às vezes não é os outros, às vezes pode ser você, que nem o meu caso. Olhei pro lado, quando eu olho pra frente, pastor, o sinal tinha fechado. Aí tinha um Honda Civic na minha frente. Eu ia bater no Honda Civic, eu tava 60, só que eu tava muito em cima do Honda Civic já.
Graças a Deus, porque eu tava 60. Porque nessa parte aí, mesmo sendo obreiro credenciado, não era convertido. Você que tá me ouvindo aí sabe o que eu tô falando, né? Tem muitas coisas que Deus precisa tratar ainda na tua vida. Nessa parte eu não era convertido, andava voando de moto. Com os horários e tudo mais. Nesse dia eu tava 60 por hora. Começa a frear, eu vejo que eu vou bater e jogo a moto pro lado. Quando eu vejo a moto bate no cordão, no meio fio, e eu apago. Pra não bater no carro, eu joguei a moto pro lado. Eu já acordo no chão, machucado, com meu primo em cima de mim, porque ele fazia estágio no mesmo lugar. Ele viu. Uma menina chegou e eu tava meio desnorteado, assim, ela perguntou, tem alguém que tu conhece? Daí eu falei, desbloqueei meu celular aqui e liga pro David. Ele é meu primo, trabalha aqui perto. Eu tava na frente da Prosegs, eu tava chegando. Ainda conseguiu pensar nisso. Consegui, assim, tipo... Aí ela pegou o meu telefone, desbloqueou, ligou pro meu primo e ele veio. Primeira pergunta que eu fiz pro meu primo, eu falei, cara, eu perdi o meu braço porque eu não tô sentindo nada. Eu tenho sangue. Daí meu primo falou, cara, fica tranquilo que não tem sangue em nenhuma parte do teu corpo, o teu braço tá no lugar, tu deve ter quebrado. Fica tranquilo. Mas tu não sentia teu braço? Não sentia mais nada, só uma dificuldade pra respirar e tontura. E eu fiquei deitado esperando a SAMU chegar. A SAMU chegou, foi até engraçado, quase me derrubaram da SAMU, escorregou a marca. Não, verdade, do Instagram. Verdade, velho. Meu Deus. O meu sogro fala disso até hoje, que o meu sogro tava lá, porque daí já tinham ligado aqui a Cauana trabalhava na livraria com a pastora Sônia aqui no SED. Já tinham ligado pra Cauana, minha família tava indo pra lá, o pastor Silvio na época foi lá ajudar com o meu sogro. Chegando lá, saí de lá na SAMU, fui pro pronto-socorro. Aí a história foi longa. 15 dias de pronto-socorro. Médico falando que eu poderia ser aberta a minha cabeça a qualquer momento, porque eu tava com um coágulo de sangue no cérebro. E se estourasse, ia ter que operar. Na verdade, se não diminuísse, ia ter que operar. Eles estavam fazendo raio-x ali. Não era raio-x, é eletro, né? Eletroencefalograma, né? Aí faziam de 2 em 2 dias, um dia, não me lembro muito bem, pra ver se ia diminuir. No começo não diminuía nada, e o médico falou, a gente vai ter que operar, e meu Deus, né, e eu sem sentir o meu braço, todo roxo. Mas você tava de capacete, certinho? Tava de capacete, mesmo assim, e meu capacete marca boa. Você que compra aí capacete de R$100 no Mercado Livre aí, ó, você anda de moto, o meu capacete era uma marca boa, e mesmo assim, eu tive um traumatismo craniano, né, que criou um coágulo de sangue no cérebro. Então, invista, né? Eu acho que é brincadeira o negócio. E eu tava a 60 por hora. É que eu sou um cara... Eu era bem mais pesado, eu já sou gordinho hoje. Mas eu era gordão na época, né? Eu tava com 120 quilos. Então, às vezes, o seu corpo, a velocidade, o impacto é grande. Então, ali, o hospital é um tratamento, né? As pessoas, tipo, tomando banho de paninho nos primeiros dias sem levantar da cama, fazendo xixi no papagaio. Horrível. Experiência horrível, né? Pronto-socorro ainda na sala vermelha. Não entrava, era nem internado. Não era. Sala vermelha. Entrava gente sem braço, entrava gente escoltado pela polícia, baleado, gritando de madrugada. Quando eu era medicado, eu pedia, pelo amor de Deus, pra tomar morfina. Porque o meu braço dava um choque, assim, parecia que tava arrancando meu braço. Eu não sentia nada, o tato, assim, e não tinha nenhum movimento. Uma dor interna. Parecia que tava espichando, assim, ó, meu braço por dentro. Horrível. Horrível. Só que eu não sabia nada do que tinha acontecido. A única coisa que o médico tinha me dito é que não tinha quebrado nenhum osso e que eu ia ter que procurar um especialista. Só isso que os médicos tinham me falado. Quando sair do pronto-socorro, a gente tá tratando tua cabeça. Né? Eles Porque nem isso... tinham se ligado nada a respeito não. do braço. Ou eles tinham se ligado, mas tipo, preferiram um do especialista olhar e tudo mais. Aí, foi lá, depois de 15 dias, né, acho que ali pelo 10º ou 11º dia, o coágulo desapareceu, pra glória de Deus. Não precisou fazer a cirurgia. Saí do pronto-socorro. Primeiro lugar que eu quis vir com meus pais foi aqui na sede. Porque os funcionários na época, pastor Simon, pastor Hamilton, pastora Sônia, pastor Solon, a Grace, o Wolf, pastor Getúlio, vários funcionários que talvez esqueci de alguém, meu cunhado, o pastor Anderson, pastora Geni. O pessoal fez um movimento nas redes sociais. Sim, lá de em oração Palmares, a gente orou por por mim. ti lá em Olha aí, Palmares, imagina a pastora... igreja toda. A pastora Sônia mandou uma foto tua, eu lembrava porque eu vinha aqui ainda naquela época, acho que uma vez a cada 15 dias, atendia uma outra pessoa. E aí ela mandou, orem. Daí eu lembrei de ti, eu te vi aqui, imagina. Né?
E a gente orou lá em Palmares do Sul. Glória a Deus, a igreja se reuniu, cara, de uma Sim. forma, assim. Então, o primeiro lugar que eu quis vir foi no conselho. Aí, antes de subir aqui no conselho, eu fui no templo, me ajoelhei e orei. O templo escuro, né? Porque durante o dia ali fica apagado as luzes. Eu fui lá na frente, me ajoelhei e orei. Eu falei, Deus, obrigado, Pai. Porque quando a gente tá num leito de hospital, gente, você que nunca teve, parece papo de velho, papo de tiozão, né? Mas você que tá... você que tá num leito de hospital, cara, sabe? Sem saber se você vai sair ou o que vai acontecer com a tua vida. Cara, isso aí é a pior coisa que um ser humano pode viver. As pessoas te dando banho, assim, as enfermeiras limpando as suas nádegas, né? Pra ser educado aqui, tuas partes íntimas, te virando pra um lado, te virando pro outro. É uma sensação que só quem passa por isso sabe, né? Então, saí de lá e vim agradecer a Deus. Então, depois daí, vou resumir aqui porque já tá longo esse tema, mas saindo dali, vim aqui no conselho, voltei pra casa, sem movimentar meu braço, marquei um especialista. Quando eu vou no especialista na PUC, pastor Jefferson Braga, pastor, no nome de Jesus, né? Doutor Jefferson Braga, foi quem me operou também. Cheguei lá, consultei, pedi uns exames, fiz os exames. Quando eu volto, ele falou assim, você teve a lesão do plexo braquial, deixa eu te explicar. O seu braço foi desconectado do cérebro pelos nervos. Foi uma avulsão, então não foi um rompimento dos nervos no meio. Porque quando é rompimento, normalmente acontece quem quebra a clavícula. Rompe um nervo no meio, eles conseguem emendar. Mas quando é uma avulsão, ou seja, quando o nervo é arrancado da coluna, não tem como emendar. É naquela conexão que é muitos, né? Exato, que é vários fiozinhos e ele é conectado no meio. A nossa coluna tem vários ossinhos, assim, né? Tipo, um conectado no outro. E entre os ossinhos, os nervos vão inseridos. E ali dentro da coluna tem a água da medula, certo? E essa água da medula, ela faz a conexão. Médicos que estão me ouvindo, eu posso estar falando com uma besteira aqui, tá? Mas pelo que eu pesquisei é isso. É o que faz a conexão dos nossos neurônios, dos estímulos elétricos do nosso cérebro com os nervos. Isso foi arrancado. É a medula espinhal. Que chama. Espinhal, isso? Boa. Aí, quando é arrancado, pastor, sai essa água da medula ali, junto, tá? Com a raiz do nervo. E não é algo físico que tu consegue ali. É uma conexão que Deus fez do teu cérebro com o nervo. Exatamente. Não é um fio que liga do cérebro ao nervo, sabe? Como é o nervo, ele é um fiozinho, né? Então, mas não é um fio que vai até o cérebro. É estímulos loucos que Deus criou. Como se tivesse queimado as duas pontas dos estímulos. Exatamente. Não tem como plugar de volta. Não tem como botar de volta na tomada. Aí o médico falou, não tem o que fazer. É isso aí. Vai ficar de uma pessoa com uma deficiência. Foi um baque muito grande na hora, mas eu falei, doutor, o senhor não tem noção da dor que eu sinto. Eu tava conversando com você, eu estaria conversando com vocês aqui, e eu tô falando aqui, daqui a pouco eu fazia assim, ó. Ah, meu Deus. Aí dava uns segundos, eu tinha que esperar, eu não conseguia falar quando a dor vinha. Eu tinha que esperar a dor passar, aí aliviava, e eu continuaria conversando com vocês normalmente. Porque a dor neuropática, se eu não me engano, que é essa dor nervosa, é a mesma dor do membro fantasma. É uma dor que o cérebro não tem ligação, mas o teu membro sente dor. O cérebro identifica a dor. Vinha uma dor rasgando, mas rasgando meu braço. Parecia que tava alguém puxando com uma faca. Tanto é que eu pesquisei, devo ter até hoje no meu histórico aqui do Google, do celular, eu pesquisei se era aprovado por lei amputar um braço sem necessidade. Se eu poderia abrir um processo, alguma coisa, porque a vontade que eu tinha era de amputar o meu braço, muita dor. Aí eu falei isso pro médico. O médico falou, não, vamos tentar uma cirurgia. Tem uma cirurgia, ele é especialista em cirurgia de nervo, né? Ele falou, tem uma cirurgia que eu faço, eu posso abrir aqui e limpar, porque os teus nervos, a raiz, ela tá solta. Pode ser que é isso. A raiz tá encostando em algum músculo, em alguma coisa, e aí pegando estímulos de outras áreas do teu corpo, dá essas dores. Então o que o médico fez? Eu tenho aqui uma cicatriz que vem daqui até o meu ombro. Ele abriu e com aquela maquinazinha que é quente, né? Ele selou todas as raízes dos nervos. Ele isolou e limpou toda a área que tava ali, tipo, tudo bagunçada. Cara, Deus colocou esse médico na minha vida. Porque eu tomava um remédio chamado gabapentina, um remédio de tarja preta, todos os dias, que me deixava para baixo, sonolento, e a dor não passava.
ele é um remédio que atua diretamente nos estímulos de dor do cérebro e a dor não passava. Saí da cirurgia sem nenhuma dor, nem nada. Eu tinha que cuidar pra não esticar, assim, porque senão eu ia estourar os pontos. Porque dor eu não sentia, nada. Depois daquela cirurgia, eu voltei pra casa. Nunca mais precisei tomar remédio pra dor. Então, foi como se Deus tivesse, naquela cirurgia, arrancado, através daquele médico, toda a dor. Aquela dor que eu sentia, não sinto mais. Eu sinto hoje algumas dores, mas é musculares. Do meu braço ficar pendurado, né? Muito tempo, assim, porque eu tenho hoje uma função do músculo só do bíceps. O resto do braço eu não tenho. Então eu sinto uma dor muscular. Se apertar meu braço aqui dói, sabe? Mas nada comparado com aquela dor lá, sabe? E tu faz alguma sessão de fisioterapia ou não? Justamente pra ajudar nessa parte? Boa. Eu fiz, pastora, durante 3 anos. Fisioterapia todos os dias. Todos os dias? Todos os dias durante 3 anos. Eu fiz a fisioterapia. Só que chegou um momento que foi a mesma decisão que eu tive que tomar com meu pai numa conversa lá na casa do Lamir. Eu falei, pai, o que vai ser da minha vida agora? Um parênteses rápido pra poder entrar nesse ponto da fisioterapia. Eu falei, pai, o que vai ser da minha vida? Eu vou me aposentar, cara. Primeiro todos os dias. Primeiro que a minha namorada vai me abandonar, né? Vai querer ficar com um cara aleijado. Primeira coisa que eu falei pro meu pai, né? Primeiro que eu perdi a namorada. Segundo, que o que eu vou fazer na minha vida? Eu tinha nojo, pastora, de mexer no celular. Pastor Thiago, eu tava fazendo TCC da minha faculdade quando eu me acidentei. Eu tinha nojo de mexer no notebook. Pavor. Teve que adaptar Com uma tudo na mão só. esquerda, né? Não conseguia me vestir. Não conseguia tomar banho sozinho. Sabe o que é isso? É horrível a experiência, horrível. A depressão batendo na porta, assim, sabe? Eu falei, pai, acabou minha vida. Aí começou a vir os choques, as realidades. Nossa, que... do dia a dia. Do Como dia é que eu a vou dia. dirigir? Olha o cara que andava de moto, centro, Lami, faculdade, a mente a milhão, né? Construindo uma carreira ali, buscando querer comprar uma casa, porque eu já almejava casar ali nos próximos anos. Aí, falei pro meu pai, o meu pai falou bem assim pra mim, filho, tu vai ter que decidir. Ou tu vai abandonar tudo, ou tu vai decidir viver. É 2 coisas que tu tem pra fazer. Se tu quer abandonar tudo, a tua vida vai ser o resto da vida isso daí. Tu vai estar chorando o resto da tua vida, cabisbaixo e tal, e acabou a tua vida aqui. Ou tu tem que superar e tu tem que decidir viver. Então, nesse ponto aí da fisioterapia, eu fiz 3 anos. Foi muito bom. Consegui conquistar algumas áreas de sensibilidade que eu tinha perdido, né? Mas ainda hoje eu tiro os pelos do meu braço sem sentir dor, né? Mas algumas areazinhas ali eu consegui recuperar aqui de cima e tudo mais. Aliviava muito a dor, eu fazia estímulo com choque e tudo mais. Mas quando eu comecei, porque eu terminei a faculdade, né? Eu consegui um emprego mesmo na área de programação. Eu trabalhei aqui no SED, né? RS4, com o Rafa, com o pastor Fernando, fiquei alguns anos aqui, mas quando eu consegui um emprego na área da programação, eu falei, cara, não tem como manter isso, né? Eu tenho que trabalhar, né? Tipo, já tinha casado, já tava pagando apartamento, tudo. Não tinha casado ainda. Tava prestes a casar, tava pagando apartamento, comprando móveis, tudo. Eu falei, cara, não dá. Não vou conseguir manter esse ritmo. E daí eu fui morar em Canoas. Eu morava aqui, a clínica era pertinho da fisioterapia. Eu fui morar em Canoas, eu falei, não tem como eu vir na fisioterapia, né? Várias vezes por semana. Aí foi onde eu parei, pastor. A fisioterapia me ajudou bastante. Mas hoje eu não faço, mas eu faço alongamento no meu braço. Eu faço musculação. Foi onde eu ganhei o movimento do meu bíceps, assim, tipo, forte mesmo. Hoje eu consigo segurar o Bernardo no colo, só apoiando ele nesse braço aqui. Ele bota a bundinha aqui, eu tenho essa força pra conseguir segurar ele aqui. E outras coisas, né? Hoje eu agradeço a Deus por não ter corrido atrás da amputação, porque hoje o meu braço, por mais que eu não mexa a minha mão, que eu não erga o meu braço assim, não movimente o meu ombro, esse movimento do bíceps no dia a dia me ajuda demais. Eu carrego o copo aqui, eu seguro alguma coisa, a mochila aqui, alguma coisa que eu preciso no dia a dia me ajuda demais. Então, esse foi o processo, foi muito difícil. Adaptação terrível. Tive que sair da casa dos meus pais, a dor de um filho sair da casa dos pais, porque para terminar a faculdade e para continuar trabalhando aqui no conselho, o pastor Solon abriu uma oportunidade maravilhosa para mim. Eu trabalhava como MEI, e o pastor Solon falou, eu vou te contratar de carteira assinada para tu poder ter plano de saúde e tudo para manter teus tratamentos. Então, para honrar com aquilo que o pastor Solon fez, para terminar minha faculdade, o meu sogro abriu a porta da casa dele para eu morar, que ele morava aqui no Navegantes.
vim morar com meu sogro, saí da casa dos meus pais. E aí ali, durante até o casamento, 1 ano, 2 anos, eu morei com ele. Então, a dor de sair da casa dos pais, a dor de passar por todo esse processo, por mais que eu tive todo o suporte da minha família, de Deus, da minha igreja, né, do meu presidente, foi algo terrível de passar. Terrível, porque a sensação que tu tem ali de impotência, né, tipo, não conseguir pegar um saco de cimento, sabe? Tipo, coisas assim. Porque hoje, no dia a dia, eu faço tudo. Eu trabalho, eu dirijo, adaptei minha carteira, adaptei não pago IPVA. Opa. Deus seja louvado. Glória a Deus por isso. Mas, ainda assim, tem momentos que eu falo assim, ó, por favor. Eu tô no restaurante, em casa eu como que nem doido, né? Mas eu tô no restaurante, amor, corta minha carne, por favor. Fiz viagem já sem a Cauana, né? Com outras pessoas na mesa. Eu falei, tu pode cortar minha carne, por favor? Fui pra São Paulo no Banco BV lá, onde eu trabalho hoje. Fui almoçar com meus colegas, tem um amigo colega meu, eu falei, tu consegue cortar a carne pra mim, por favor? Então, coisas assim no dia a dia ainda, eu tenho uma dificuldade, mas hoje não mais tristeza. Porque graças a Deus o Senhor superou isso no meu coração. Abraçou a tua história. Nossa, Deus é perfeito. Como é que você encontrou essa força pra continuar assim? Pastor, sem Deus não tem como. Não tem como. De tu ter uma identidade, saber quem tu é, e que Deus... Uma das primeiras coisas que eu pensei, assim, quando eu superei a questão de vir pra minha casa, foi bem assim, como é que eu vou pregar sobre cura? Como é que eu vou pregar que Deus salva uma pessoa? Minha vida acabada, né? Eu não tenho nem emprego, não tenho nada. Na minha cabeça, quando eu cheguei aqui no conselho aquele dia, eu falei, como é que eu vou continuar pregando o evangelho? Obreiro, mas e aí? Subi pegar o microfone, né? Aí foi onde Deus começou a me mostrar. Espera. Deus falava pra mim assim, espera. O tratamento do esperar mais uma vez na minha vida. Espera. E hoje, Deus mostra através da minha vida, pastor, que uma pessoa, quando tem Deus, tem um posicionamento, né? Tá aqui a camiseta de posicionados. Tem um posicionamento em Cristo e sabe a sua identidade, Deus te leva a lugares que tu jamais pensou que tu estaria. Hoje eu tenho uma casa abençoada, um filho. Eu penso, como é que eu vou brincar com meu filho? Cara, hoje eu jogo meu filho pra cima, pego ele no colo, brinco com ele. Então, Deus me fez ver isso. Prega quem tu é nas condições que tu tem. Prega quem tu é nas condições que tu tem, que tu vai ver um milagre na tua vida. Então, graças a Deus, hoje, ele me deu essa força, mas respondendo a tua pergunta diretamente, não tem como. Você que tá passando por uma adversidade na sua vida, você que tá passando por algum problema difícil, depressão, ansiedade, crise de pânico, sem Deus, a pastora Juliana tá aqui, né, uma cientista nessa área, uma psicóloga. Por mais que a ciência te ajude, por mais que os remédios te ajudem, equilibrem o teu sistema neuropático, sem Deus, sem o teu espírito fortalecido, sem ter a sensação de tu ter a tua alma salva, não tem como a gente passar por dificuldades desse tamanho. Não tem como. Tanto é que eu vejo diversas pessoas hoje do Brasil inteiro me procuram por um projeto que eu tenho de um controle adaptado para PCD. O Brasil todo conversa comigo. Eu tenho grupos só dessa lesão, do plexo braquial. A quantidade de gente que tem, que fala em se matar, tirar a sua vida. Quantidade de gente que fala de depressão, de não ter emprego, de não conseguir, que eu não posso, de depender do INSS, e do INSS atrasa pagamento e não sei o que tem. É absurdo. Sendo que tem áreas hoje que a gente pode ser empregado, ter um bom salário e trabalhar, velho. Se tiver Deus, Deus vai dar essa paz, essa sabedoria. É a sabedoria que o mundo não tem. Poxa, te ouvindo assim, porque quando a gente... Quem tá fora do contexto, o Alisson que teve um acidente e tal, é muito superficial a maneira como a gente enxerga, entende a situação. Né? Mas só quem sabe, sente a dor, né? É quem passa. Exatamente. A dor das conjecturas, complexo de inferioridade agora, de rejeição que eu vou ter, sei lá, o que vai acontecer de mim, não vou conseguir trabalho, vou conseguir sustentar minha família, vou perder a namorada, vou perder família. Cara, é muita coisa, né? Pra superar é muita... Mas sabe isso que você falou aí, né? Fazer um fechamento, né? Na questão da espiritualidade.
Tem muitos estudos que apontam isso, né? A importância da espiritualidade que impacta em qualquer tratamento, né? Citou várias questões. Inclusive, tem uma área que é uma área que eu gosto muito, que sou apaixonada, que é a dependência química. Uau. Gosto muito dessa área. E eles têm os 12 passos, não sei se vocês já ouviram falar. Não. É o mesmo os 12 passos do AA e do NA, né? Dos Alcoólicos Anônimos e dos Narcóticos Anônimos. E eles, nesses 12 passos, tem o número 1, que é o primeiro princípio ali, é reconheço, né? Admito minha impotência diante de mim mesmo, das minhas falhas, e remeto a minha vida a um poder superior. Eles não falam ali, claro, Deus, né? Eles colocam um poder superior conforme eu consigo. Mas o que eles entendem? Eles entendem que se o ser humano não remeter a sua vida a algo superior àquilo, ele não consegue atravessar aquele vale, aquele momento. Muito parecido com o que Davi falou também. Olho para os montes, de onde me vem socorro. Não tem de onde vir. Eu olho para o alto, né? Então, sim, isso que tu falou é real. Depressão, pânico. É óbvio que tratamento, organizar o emocional, organizar os pensamentos e sentimentos é uma etapa muito importante, faz toda a diferença, mas uma conexão espiritual com o poder superior, nós concebemos Deus Criador, né? Nós aqui, faz toda a diferença, assim na tua vida, né? Então, compartilha, inclusive, nesse grupo aí, esse podcast e esses teus amigos, né? Que você vê que estão nos ouvindo, né? Elevem os seus olhos para os montes, aliás, para o alto, né? Não para os montes, para o alto, como Davi. Existe um poder superior acima de nós entendemos, que é o Deus Criador, e ele coloca as coisas em seus devidos lugares. É como se tu enxergasse que aquele momento, tu enxerga aquilo como um momento mesmo, por mais doloroso que seja, mas uma parte da tua história, e não quem você é e toda a sua história. Olha como Deus trabalha nesse ponto aí, que a pastora falou de compartilhar com os amigos. Eu gosto muito de pensar na palavra preocupação, separando ela como preocupação, né? Às vezes a gente se preocupa com coisas que Deus já está no controle há muito tempo. Há muito tempo. Deus já escreveu a nossa história, né? Claro que temos o livre-arbítrio, então, né? Temos ali na programação os if e else, né? Se isso, vai acontecer tal coisa. Se isso, vai... Mas, em paralelo a tudo isso que eu falei aqui, rapidamente, meu sogro teve uma conversa com a minha esposa quando eu tava no hospital. Eu fiquei sabendo disso 5 meses depois. Mas meu sogro teve uma conversa com a minha esposa. E a conversa que meu sogro teve com ela foi a seguinte: Cauana, eu prefiro e eu te abençoo pra tu terminar o teu relacionamento agora. Porque se tu vai casar com o Alisson pra tu te arrepender depois pela pessoa que ele tá se tornando agora, pra se arrepender de toda a dificuldade que talvez Deus vai permitir vocês passar depois do casamento, eu prefiro que tu termine com ele agora. Eu tô te abençoando, tu fica tranquila. Tu não vai precisar te desgastar. Eu vou conversar com os pais dele e os pais dele vão conversar com ele e cada um pro seu lado. Pensa bem. A minha noiva na época, Cauana, respondeu pro pai dela assim: pai, não foi isso que tu me ensinou. Ainda que o Alisson perdesse as 2 pernas, eu continuaria do lado dele. Então, enquanto eu estava no hospital, né, enquanto eu estava fazendo exames, tendo a notícia que eu ia me tornar um PCD, com medo de perder a minha noiva, com medo de quem eu iria ser, a minha noiva tinha essa conversa com meu sogro. Então, cara, Deus, ele tá cuidando da tua história, da tua trajetória. Nada foge do controle de Deus. Nada. Ainda assim que você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida. De perca. Talvez você perdeu alguém, talvez você tá com uma doença, com uma enfermidade. Nada foge do controle de Deus. Nada. Show. Lembrei agora, você falando, questão de servir, né? Lembrei lá do congresso, ano passado. O Alisson e a pastora Cauana lá no congresso, enfim, pando cadeira, cara, assim, com a gente, puxando com o bebê, com o Bernardinho tocando terror. Esse ano vocês aguardem aí, porque ele tá terrorista agora. Como é que foi ressignificar isso, Alisson? O teu modo de servir a Deus? O que você diria para quem tá ouvindo hoje, assim, que pensa em desistir. Que pensa em desistir do chamado, tendo todos os movimentos. Porque quantas vezes nós, né, a gente
Não desmerecendo as dores de ninguém, Exato. obviamente. Exatamente. Para cada indivíduo, a sua dor é a maior, né? Mas como você significou isso, o modo de servir a Deus, o modo de fazer para Deus, porque tocar violão, tá? Teve que parar de tocar violão. Daí a gente vê você lá, todo o teu esforço nos ajudando, parelho lá. Ficou até depois do... E depois também acabou o congresso, ficou lá, né? Cauana, professora Cauana, ele, Bernardinho. Né? Montou tudo lá. Exato. Então, como é que você foi ressignificar isso? E o que você diria aí para essa gurizada aí, que tem todos os movimentos hoje? Muitos não querem fazer nada, cara. Não quer ajudar na igreja. Não quer ajudar o pastor. O que tu quer? Não quero nada. Eu quero ficar quieto aqui na minha. Quero atualizar os stories. Boa. Eu acho que tudo vem de ressignificar como você se vê. Vem daí, né? Vem daí. Como eu me vejo. Eu acho que eu faço tudo isso e busco trabalhar aparelho até onde o limite do meu corpo deixa, né? Porque eu me vejo como uma pessoa comum. Eu acho que é por isso que eu acho tão natural hoje, né? Eu acho natural falar da minha deficiência. Eu acho natural dizer bem assim, pastor, eu não consigo. Não tem... Eu sempre fui muito... Que nem eu sempre fui gordinho. Então, eu sempre fui muito direto. Nunca me abalou essas coisas físicas, né? Eu sou careca, gordinho e agora PCD. Então, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, né? E que não me machuco muito com adjetivos ou com coisas assim. Tá? Então, por eu ter passado por esse problema, essa dificuldade, essa depressão batendo na porta e ter superado isso, hoje eu me vejo como uma pessoa muito normal. Eu tô resolvido comigo mesmo. Então, o ministério, às vezes, ele é cansativo. A gente cansa, né? Às vezes, tá que nem num congresso, né? Acordar cedo, dormir tarde, e monta túnel de LED. Pessoal. Monta túnel de LED. Deixa eu abrir um parênteses. Vai ter túnel de LED esse ano, não? Não abre parênteses nenhum. Deixa eu abrir um parênteses. Não, deixa eu abrir um parênteses, porque eu penso... Não é isso. É outra achei coisa. que ele falou do túnel. Túnel é outra história, deixa para outro momento. Mas o pessoal pensa, muitas vezes a gente vê lá os coordenadores lá em cima do altar, ministrando, pregando. Cara... De banho tomado. Com um gelzinho no cabelo. Cara, você não sabe o que é congresso, quer montar congresso. O que é chegar na quarta-feira e tá tudo desmontado. E chegar a cadeira sexta suja. Exato. De areia, toletão. E faltar coisa e tu tem 2.000 cadeiras sujas. A correria, tu tá cansado pra tu ministrar. Eu lembro que chegou sábado à noite, cara, eu não aguentava ficar de pé. Ano passado, mas é tudo aprendizado. Foi o primeiro congresso que a gente fez. Uns 2 dias no internada, né? Mas eu tava meio torcendo pro médico me internar. Eu juro pra você, tava podre. Aumenta esse atestado aí, velho. A senhora Juliana ficou uma semana mal, né? Depois do congresso. Tá com ciático, gente, assim, então... no estômago. O pessoal vê a gente lá em cima e tal. Vê aqui no podcast, bonitinho, câmera. Sim. Cara, servir é muito é bastidores também, é muito mais do que a mesa aqui, muito mais do que o microfone. E a minha família tem muito essa pegada, pastor, também, que é o que foi moldando o meu caráter, eu acho, né, cristão, assim, de servo, né, porque quando eu me tornei obreiro, logo eu fui morar na casa do meu sogro. E com o meu sogro, ministerialmente, o pau pega, meu amigo. Né, quando a gente assumiu a igreja em Gravataí, com o meu sogro como pastor titular, a igreja era uma parte rosa e uma parte verde. A gente pintou a igreja toda por dentro e por fora em um dia. A gente começou às 7 da manhã, a gente virou a madrugada e acabou umas 5 e pouca da manhã do outro dia. Então, assim, sabe, esse tipo de experiência ministerial que a minha casa tem, eu acho que me moldou muito, entendeu? Até esse negócio, vamos lá. Aqui no sede aqui, o meu sogro na época era responsável ali pela limpeza nos eventos. Nós arrastava as cadeiras vermelhas, um chumbo para limpar evento. Entendeu? Então, essas experiências ministeriais hoje me fazem, tipo, não enxergar dificuldade nas coisas. Se eu vou fazer, às vezes eu vou com toda... Às vezes eu sou decepcionado, né? Mas mesmo assim não fico triste. Eu chego com todo empolgo, vou fazer não sei o que, eu chego lá. Mas pesado demais, não dá. Eu peço ajuda pra alguém, sabe? Mas essa é a mente que eu tenho, entendeu? Tipo assim, eu não tenho dificuldade, vamos lá. E você que tem a oportunidade de trabalhar, você que tem a oportunidade de ajudar o seu pastor, de ajudar na obra, faça isso, meu amigo.
Faça isso porque a preguiça, quanto mais você ficar parado, mais preguiça você tem. Quanto mais você se movimenta, menos preguiça você tem. Às vezes é um start que as pessoas precisam dar. É o que acontece na academia, quando você corre, quando você faz alguma coisa, o seu corpo começa a buscar aquilo. Experimente trabalhar para Cristo. Mais parado, mas quer ficar, né? Não quer voltar aos treinos, né? Eu tenho uma teoria. Voltar aos treinos. Tem que voltar. Viu uma indireta. Uma indireta. Mas assim, o que gera energia, não é o movimento? Exato. Do moinho lá. Exato. É isso aí que gera energia. Sem ação, não tem? Não tem. E assim, uma coisa importante, tá cansado é normal. Descansa Exato. um pouquinho, ué. Exatamente. Descansa um pouquinho e segue o barco. O meu irmão é esse aí. Arthur, te amo, um beijo. Tá sempre cansado. Acorda cansado, cara. O cara pega, tipo assim, acordou 10 horas da manhã e fala bem assim, ó, pá, tô cansado, meu. Eu falo, cara, mas tu não faz a gente tinha nada. Tinha um apelido que a gente dava, assim, né? Corpo cansado. Corpo cansado. Chegou o corpo cansado. A gente se chamava assim, Era né? não, As pessoas... Ó, corpo cansado, vem aqui. Porque o cara vivia assim sempre. Cara. Eu chamava o outro, corpo cansado. Aí tu fala bem assim, ô meu, olha só, faz não sei o quê. Daí ele falou, tá, mas eu não sei. Daí eu falei, cara, mas pesquisa no Google, cara. Hoje tem jovem, perto de mim, vou falar o meu irmão mais uma vez, é sacanagem, né? Tem preguiça de pesquisar uma parada no Google, velho. Sabe? Tem preguiça de aprender. Eu falei pra ele, faz um curso, trocar a tela do celular aí. Meu, mas aí, quem é que vai me ensinar? Como é que aprende a jogar? Como é que aprende a mexer no feed, a mexer em tudo, cara? Ele já trabalhou agora no passado, vai trabalhar, então não é questão de ser vagabundo, né? É questão de, tipo assim, é uma cultura que a geração tá... Cara, vamos lá, gurizada. Vamos acordar. Vamos lá. É uma pena que o nosso tempo tá indo, né, tão rápido. Tá bom, papo. Tá bom papo. A gente queria entrar na questão ali do controle que tu fez. Infelizmente, né, não vai ter como, mas dá pra galera o teu arroba aí, tipo Perfeito. assim, para as pessoas entrarem e conhecer esse projeto melhor, né, lá no teu Instagram. Enfim, aí eles vão entender do que a gente tá falando, né, que são os controles de videogame adaptados, né? Isso. Muito legal esse projeto mesmo, assim, parabéns. Obrigado. E tipo, dá o teu arroba aí pra galera conhecer o projeto e tal. Boa. Lá no Instagram é @pralisson.lpl, tá? @pralisson com Y, 2 S, O, M no final, .lpl. E lá no Instagram você vai achar os vídeos do controle adaptado, também os vídeos ali sobre os nossos cultos da igreja e tudo mais, da Quadrangular LPL lá em Gravataí. E também no YouTube, Alisson Falkenberg. No YouTube, você vai encontrar vídeos mais longos e completos. Inclusive, eu gravei lá na RF Video Podcast, minha patrocinadora. Né? A Rafa tá assistindo esse vídeo. Então, Controle é um projeto que Deus colocou no nosso coração, né? Meu e do meu primo, para ajudar outras pessoas com deficiência, assim como eu, para voltar a jogar. Aí você pode voltar a jogar no PC. Ele é um controle feito para computador, para jogar com os pés, é uma plataforma. As pessoas que têm deficiência nos membros superiores conseguem jogar com os pés no computador, qualquer tipo de jogo. Então, se quiser se informar um pouquinho mais, entra lá no YouTube ou no Instagram, você vai ver os vídeos lá. Muito legal. Considerações finais aí pra nós. Boa. Primeiro, uma honra estar aqui participando desse podcast. Né? É um canal que está crescendo muito, né? Como eu falei no começo ali. E cada vez mais a gente vai atingir mais vidas. Amém. É um prazer e uma honra fazer parte do ministério aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, pastor Solon. Eu e a Cauana somos coordenadores de FIPAS. Temos um congresso chegando aí, né, de jovens, adolescentes, Comec e FIPAS. Então, meus agradecimentos aqui à minha família, à minha casa, né, a Deus por tudo que Deus tem feito a gente passar, a gente viver. Eu tô na contagem regressiva aqui, falei pro pastor Thiago. Eu trabalho hoje e amanhã e eu saio de férias, graças a Deus, cara. Coisa boa, hein? Eu não parei esse final de ano. A gente organizou um retiro, a pastora Juliana teve o nosso retiro. Loucura esse retiro foi. A gente fez uma menor inscrição da vida, que eu falei pro pastor Juliana, desde 2017 não tinha uma inscrição tão barata, porque a gente correu atrás de doação de alimento, né? A gente, vulgo meu sogro, né? Aí, tem que ganhar os créditos junto com o sogrão, né, pessoal? O que tu acha? Então, assim, foi uma loucura esse retiro. Então, a gente cansou muito, sabe? Então, assim, ó, graças a Deus, saindo de férias agora.
Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tamo junto e FIPAS do Rio Grande do Sul. Vamos pra cima. Deus tem um chamado pra sua vida. Deus tem um chamado pra sua casa. Pais, invistam nos seus filhos. Abençoem o ministério dos seus filhos. Cuidem o que é tratado dentro de casa. A gente não entrou no assunto de FIPAS aqui, mas só na consideração final aqui. Cuida da maneira que você fala, a maneira que você expõe o seu ministério, as coisas que acontecem na sua igreja. Nem tudo seu filho precisa ficar sabendo, porque tem coisas que Deus dá um suporte emocional pra você que o seu filho ainda não tem. Então, e gurizada, se preocupem na sua vida com Deus, porque acima de ser um filho de pastor, você é um filho de Deus. Maravilhoso. Tamo junto. É isso aí, então, muito obrigado, né, pela presença, por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Nós que agradecemos, ficamos muito gratos pela participação e pedimos que compartilhe o máximo aí. Bora Chegue compartilhar pra toda a todo galera mundo. aí. Marcar a gente no Instagram lá que a gente reposta, vamos pra cima. Exato. Isso aí. Então é isso, galera. Muito obrigado por estar com a gente mais esse episódio. Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. Valeu. Heitor.